Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui, para conversar um pouquinho com você a respeito da questão dos transportes no Brasil. Você, meu querido aluno, minha querida aluna, está indo aí num futuro muito próximo para Enem, está indo para vestibular. Sempre o transporte periga acontecer o quê? Dá aquela beliscadinha numa questãozinha lá, que eu quero que você tenha certeza absoluta que vai ter sucesso nisso. Então, só relembrando você, se encontra lá na nossa frente B esse conteúdo. Tá? Então, o que acaba acontecendo aqui é que quando nós analisamos um determinado país, e nesse caso nós vamos estar preocupados com o nosso Brasil, sistema de transporte, sem sombra de dúvidas, é um fator muito importante e decisivo que determina muitas vezes o grau de desenvolvimento de um país ou de uma região. O que eu quero dizer com isso? Nós encontramos assim, primeiro, o chamado nível de desenvolvimento dos transportes. Se ele é mais avançado ou menos avançado tecnologicamente, isso reflete também na atividade econômica, né? E por outro lado, nós acabamos percebendo o quê? Que hoje existe uma diversidade de diferentes tipos de transporte que nós chamamos de modais de transporte, né? Quando esses modais de transporte eles são integrados, né? Porque cada um desses modais vai ter uma característica muito específica, ele vai se destinar mais a um determinado tipo de região, ora precisa de mais e de menos investimento. Então tudo isso são fatores que determinam a escolha de um determinado modal em uma região ou em um país, tá? Então o que nós vamos tratar de fazer de agora em diante aqui é entender um pouquinho dessa realidade conforme nós encontramos aqui no Brasil, né? Por onde nós vamos começar? Nosso primeiro modalzinho que nós temos aí é o transporte ferroviário, né? A imagem já mostra um pouquinho da nossa realidade, né? Uma sucata de uma locomotiva aí abandonada, né? Transporte ferroviário ele é um transporte que ele apresenta um baixíssimo custo. Até muitas vezes você precisa de investimentos mais significativos na hora de fazer o quê? Na hora de construir as ferrovias, né? Você tem o problema do relevo, você não ultrapassa algumas formas de relevo, você tem que fazer um túnel, o custo disso é elevado. Mas uma vez que foi criada essa infraestrutura, aí o que acaba acontecendo? O custo é baixo, principalmente porque se dissolve em longos anos, longos períodos de tempo, né? Porque o que acaba acontecendo é de baixo consumo de energia por tonelada transportada. Além disso, a manutenção da estrada de ferro, da linha do trem e do chamado material rodante também é baixíssimo, né? Então, nesse caso, nós acabamos encontrando o quê? No Brasil seria um sistema de transporte extremamente viável. Por conta de quê? Por conta das nossas grandes distâncias, da imensidão territorial brasileira. Mas o Brasil, quando nós falamos em ferrovia, ela é extremamente interessante, né? Não arrisco eu dizer que entre os países que exploram esse tipo de transporte, foi o que menos cresceu no último meio século, com toda certeza. Muito pelo contrário, nós tivemos uma diminuição muito significativa da nossa chamada malha ferroviária. Além dessa diminuição, desse sucateamento das nossas ferrovias, nós acabamos encontrando o quê? Ali existem problemas e problemas muito grandes, né? A maior parte das nossas ferrovias não são eletrificadas. Então ainda nós estamos lá nas nossas locomotivas com óleo diesel, caro e poluente, né? Nós temos diferentes ferrovias no Brasil que foram construídas em diferentes momentos e muitas vezes os trens eles têm bitolas diferentes. O que é a bitola? É a distância entre um trilho e outro. Então, como uma máquina chega aqui e mudou a bitola, não tem como continuar a viagem. Então, tudo isso são problemas. Mais recentemente, nós tivemos aí na década de 90 a privatização da chamada RFSA, Rede Ferroviária Federal SA, né? Que vendia-se aí como a solução de todos os problemas, mas parece que não houve também essa solução. Por mais que nós tenhamos ainda algum crescimento, muitas vezes esse crescimento não se dá pelo capital privado, mas sim pelo capital estatal, né? Olha lá, outro que nós temos aqui, transporte rodoviário. Esse trem, não dá para chamar de trem agora, né? Esse tipo de transporte, o que acaba acontecendo com ele? Prevalece no Brasil.
60% do nosso transporte de cargas e pessoas se dá por rodovia. O caminhão, o ônibus e os automóveis fazendo a festa aí. Isso aí tem sua explicação lá na história. JK, quando chega à presidência da República em 1956, ele trata de fazer o quê? Criar o chamado programa econômico, programa de governo, aí, que foi o plano de metas, 50 anos de desenvolvimento em 5, e ele botou fé na indústria automobilística, saiu abrindo rodovias a tudo que é canto e atraiu a indústria automobilística internacional para o Brasil com a intenção de fazer o quê? Os 50 anos de crescimento em 5. Tivemos um crescimento significativo? Tivemos, não sei dizer se foi 55, mas por outro lado também criamos uma dependência. Hoje, 60% do transporte brasileiro está nas rodovias. São caras para se construir, para fazer a manutenção. Consumo de combustível é muito elevado. A manutenção do chamado material rodante também é extremamente elevado. E a gente está preso nessa rodovia, né? Nós temos uma dependência. Se você lembrar alguns número de anos atrás, nós tivemos uma grande greve de caminhoneiros no Brasil que literalmente o nosso país parou. Então essa é uma dependência que tem que ser repensada sem sombra de dúvidas, né? O que nós encontramos aqui? Transporte aquaviário, tá? Se divide, por assim dizer, em duas modalidades. Primeiro, transporte fluvial, no rio, né? O que nós encontramos aí? Então, o Brasil tem uma rede hidrográfica muito significativa. Rios que acabam se apresentando o quê? Grandes extensões de volumes de água. Só que o grande problema é que a maior parte dos rios brasileiros, eles são rios que eles são o quê? Rios de planalto, né? Não são viáveis para navegação, porque ainda não inventaram aquela embarcação, aquele navio que sobe a cachoeira. Mas constrói uma eclusa, que é uma obra de engenharia que transpõe esses desníveis. Mas isso acaba se apresentando de que forma? Um custo extremamente elevado, né? Os rios de planície mais ideais para a navegação no Brasil, eles se encontram o quê? Na bacia do Amazonas e também na bacia do Rio Paraguai, lá no Pantanal. Só que são regiões de baixa ocupação populacional e atividade econômica. Onde nós podemos navegar, nós não temos essa necessidade. Apesar que a presença de algumas hidrovias, como Paraná, Tietê e a do Mercosul, ela aí tratou de implementar esse tipo de atividade. A outra modalidade de transporte aquaviário é o marítimo, tá? Então o que nós acabamos encontrando aqui? Também nós temos os portos que são destacados por esses pontos vermelhos, presentes nos rios, mas nossa preocupação é isso aqui, justamente os portos do transporte marítimo. Existem portos em grande quantidade no Brasil, só que os nossos portos também eles acabam sendo o quê? São atrasados tecnologicamente. Isso acaba gerando o quê? O volume de carga que é processado nesses portos é muito baixo. Isso faz com que a maior parte dos portos brasileiros eles atendam o comércio externo. Pouquíssimos dão conta do mercado interno, tratando de fazer o quê? Um sistema que é conhecido como navegação de cabotagem, que no Brasil seria uma coisa muito legal. Por quê? Uma parte muito significativa da população brasileira e a maior dinâmica econômica se encontra o quê? A distância máxima de 200 quilômetros do litoral brasileiro. Então, se esse comércio interno utilizasse essa navegação de cabotagem, seria um ponto extremamente positivo. Mas não dá conta desse comércio. Então, olha o exemplo que eu dou aqui para você. Você vai lá e produz um carro na GM lá no Rio Grande do Sul. Esse carro é distribuído no país inteiro. Ele vai chegar, por exemplo, aonde? Lá no Pará. Não era mais fácil se encher um navio de automóveis e sair distribuindo isso? Chegou no porto, daí você coloca num caminhão cegonha e chega até as grandes cidades? Seria muito mais barato. Mas não, no Brasil nós saímos com o caminhão cegonha daqui, cortamos todo esse país para chegar lá na região norte. Pensa no custo disso. É um custo muito elevado. O risco disso também é extremamente elevado aí, né? Mas ainda nós temos também a presença do chamado transporte aéreo no Brasil. O transporte aéreo no Brasil, ele historicamente foi um tipo de transporte muito importante, né? Por conta de quê?
Por conta que nós temos um país de uma grande extensão territorial. Muitas vezes existem regiões que, além de distâncias muito grandes que elas se encontram, você tem o quê? A dificuldade de acesso. Ali você não tem hidrovia, não tem rodovia, então sempre esse aviãozinho aí, ele foi uma alternativa e uma alternativa muito grande. Nós encontramos que essa entrada no século XXI, se lembrar principalmente da primeira década de século, nós tivemos um crescimento econômico muito significativo no Brasil, né? Um aumento também significativo da renda da população. Então houve uma popularização das viagens de avião no Brasil, tá? Só que daí nós caímos em qual problema? Nós caímos mais uma vez no problema da falta de infraestrutura, né? Os nossos aeroportos não dão conta muitas vezes desse aumento significativo de demanda, né? É muito comum, nem tanto nos últimos anos por conta da crise econômica, chegar nos grandes feriados nacionais, Natal, Ano Novo, Carnaval e assim por diante, o que acontecia? Apagão no aeroporto. O cara tinha um voo lá 9 horas da manhã, ele ia sair no outro dia 9 horas da manhã, né? Por quê? Porque muitas vezes nós íamos ter aí que esses voos eles iam atrasando e assim vai. Uma outra característica muito importante é a regulamentação do sistema aeroviário brasileiro, né? Os aeroportos são estatais. Loucura, para que um estado precisa ter um aeroporto? Quem tem que tocar e dar mais agilidade a isso é a iniciativa privada, né? E muitas vezes as rotas que nós temos, elas também são exclusividade, quase monopólio de uma ou outra empresa, existindo uma baixa concorrência, né? O que não faz com que se, principalmente, diminua o preço e aumente a qualidade aí. Então existem verdadeiros gargalos que nós encontramos aí, né? Transporte metroviário. Ele é um transporte também que se encaixa onde? Também é um tipo de transporte ferroviário, mas é urbano, né? Os metrôs, eles são uma saída muito inteligente, muito legal, apesar de cara, principalmente para o transporte das grandes cidades, né? Mas como eu falei para você, ainda muitas cidades brasileiras, elas acabam apresentando carência desse tipo de transporte por uma razão pura e simples, os investimentos, né? Metrô, como você bem sabe, o que acaba acontecendo? Maior parte da rota deles é lá no subterrâneo, né? Tem explicação para isso. Rapidez, não encontra trânsito, não encontra tráfego, né? O trilho muitas vezes causa muito barulho, que fica abafado lá embaixo, né? Só que para você fazer um túnel desse, uma linha de metrô, o que é que você encontra pela frente, né? Você pode encontrar uma quantidade muito grande de obstáculos. Por exemplo, um rio canalizado. Quando você cruza com isso, o custo vai lá em cima. Por isso dessa dificuldade. Mas se comparado, por exemplo, com os ônibus no transporte urbano, isso acaba tendo um custo que é um custo muito pequenininho e viável, né? E agora nós temos aqui o nosso último modal de transporte, que é o chamado transporte dutoviários. Gigantescas tubulações aí que cortam grandes regiões, né? Tipo de transporte muito legal, né? É barato, até mesmo a própria instalação. Emite pouca poluição. Geralmente você precisa bombear a água, os óleos, os minerais e assim por diante. O gás, tudo você pode transportar por duto, né? Fica livre, por exemplo, de problemas climáticos. Choveu demais, né? A rodovia às vezes fica impossibilitada. O duto continua, né? Impactos ambientais pequenos. Você construiu, cria um impacto e nunca mais. A poluição gerada por essas bombas, pequena também, tá certo? Então é um sistema de transporte extremamente viável. No Brasil nós utilizamos muito, talvez aí o transporte dutoviário mais conhecido que nós temos é o famoso gasoduto Brasil-Bolívia, certo? Então, o que nós encontramos aí? A grande falha desse tipo de transporte dutoviário é que ela se restringe apenas a alguns tipos de produtos. Você não pode transportar tudo por ali quando acontece com os demais, por exemplo. Mas sem sombra de dúvidas aí, é de uma viabilidade e de uma viabilidade extremamente grande. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.